Dá até vontade da gente ir atrás, cantando junto com ela, com as crianças. Tão bonita que é essa canção. Nós vamos fazer uma oração de iluminação, depois vamos compartilhar a palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui para te adorar, para te ouvir. Temos tantas vozes todos os dias ao nosso redor. Nós queremos silenciar as muitas vozes e ouvirmos a tua voz. Tu sabes como é fraca a nossa fé, como somos inseguros diante da vida, vacilantes na jornada da nossa fé. Dá-nos, Senhor, ânimo, dá-nos alegria para te servir e viver a nossa fé sem medo, uma fé viva no cotidiano. Ilumina-nos com o Espírito Santo para que possamos entender a tua palavra. Que teu Espírito abra o nosso coração, a nossa mente, dando-nos entendimento das sementes de mostarda. Frutifique em nós. Desperta nossa fome, nossa sede por tua palavra e que alimentados possamos dar testemunho do que tu és, do que tu representas em nossa vida, na nossa fé. Que esse Evangelho, anunciado a partir dessa pequena parábola do grão de mostarda, possa produzir em nosso coração sementes para a eternidade, frutos que se projetam e se ramifiquem até a tua presença na eternidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. O pastor João escreveu para o departamento de missão, enviou uma carta, os conselhos devem ter recebido. Eu achei interessante essa escrita dele. Quero compartilhar uma pequena parte de introdução nessa mensagem. Ele diz assim: mesmo pequena uma igreja, é grande a sua missão. Servir na construção do reino de Cristo. A IERB é uma denominação que é pequena num país tão grande como é o Brasil. Isso pode, às vezes, nos desmotivar, pois podemos sentir-nos pequenos e também fracos. Como crescer em tempos modernos, com uma igreja tradicional? A parábola do grão de mostarda também fala de contrastes. Fala de uma semente pequena que se torna uma árvore grande. Fala de algo frágil e aparentemente insignificante, mas que tem poder de germinar e também de crescer. Assim é o reino de Deus. Somos pequenos, mas temos um Deus que é grande. Precisamos continuar pregando, servindo, trabalhando, cumprindo nossa missão e confiando no poder do Evangelho do Reino de Deus. Nos faz pensar essas poucas frases que aqui foram ditas. A parábola do grão de mostarda, ela se encontra nos 3 evangelhos sinóticos. Bem registrado, bem falado. Ainda pequena, essa parábola nos traz um grande ensinamento sobre a fé e também sobre o reino de Deus. Para entendermos essa parábola, devemos anteriormente saber o que é um grão de mostarda. Nós estamos acostumados com grãos de soja, de trigo, de milho, de feijão, aveia e outros. Mas grão de mostarda, quem já pegou em suas mãos um grão de mostarda, levante a mão. Aqui. Uma pessoa. Eu só vi. Sabe o tamanho que é um grão de mostarda? 1,5 milímetros de diâmetro.
Por isso que Jesus fala que é dos menores. 1,5 milímetro tem que segurar assim bem, assim, né? É milímetros, não é 1,5 centímetro, é 1,5 milímetro. É pequenininha. Mas apesar de pequena, após ela germinar, seu tamanho pode alcançar até 3 metros de altura. Quero falar um pouquinho sobre o grão de mostarda, uma explicação e lições da parábola de Jesus. E o reino de Deus, então, é comparado com um grãozinho de mostarda. E nessa pequena parábola, Jesus compara o reino de Deus a essa semente. E apesar de pequena, depois de semeada, ela se tornará grande. E o interessante é que ela abrigará pássaros em seus galhos, em seus ramos. Várias espécies, várias famílias de pássaros. Quando Jesus comparou o reino de Deus ao grão de mostarda, ele não estava relacionando o tamanho da semente ao tamanho do reino, mas ilustrava o poder de crescimento da palavra que é dele. Mesmo que uma pequena dose, a palavra do Evangelho tem o poder de crescer, de se multiplicar, muito, ao ponto de abrigar a todos aqueles que procuram embaixo dos seus ramos. E essa ilustração do reino de Deus, do seu poder, do seu crescimento, do seu acolhimento, já é de forma apontada lá no Antigo Testamento, como nós lemos antes. Lá fala de um cedro, não é o grão de mostarda, mas fala que esse cedro produziria galhos extensos, onde muitos pássaros ali construiriam e teriam os filhotes e assim por diante. E agora aqui nós temos de novo o grão de mostarda. Lá o texto diz assim: debaixo dele viverão pássaros de todo tipo, à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho ele é eficaz. O Evangelho ele é libertador, é semeado, é capaz de crescer e acolher, gerando um ambiente rico em vida. O Evangelho produz vida nos corações que muitas vezes parecem mortos. O Evangelho anunciado por Jesus, que iniciou tudo de uma forma muito simples, com aqueles pescadores entrando em Jerusalém em cima de um burrinho, mas apesar de toda a simplicidade desse Evangelho, ele se espalhou pelos 4 cantos da terra. Nós somos frutos desse Evangelho aqui no Brasil. Nós somos filhos e filhas de Deus, estamos também nos seus braços, nas suas ramificações, e somos herdeiros da vida eterna. Na tradição bíblica, o reino de Deus é traduzido pela justiça. Ou seja, estabelece e sustenta a justiça. O Evangelho estabelece e sustenta a justiça entre nós. Desenvolve a justiça universal. Na balança das injustiças sociais, Deus chega de novo com seu amor, acolhendo, chamando, trazendo as pessoas para baixo dos ramos dessa árvorezinha de mostarda. E isso ele traz também a sua bondade, a retidão que vem dos céus para a nossa vida, a integridade que ele produz dentro do nosso coração, nos torna mais benignos, misericordiosos, enfim, produz sementes que se jogam para a eternidade. A coisa mais surpreendente e inesperada da Bíblia tem a ver com criatividade e também rejuvenescimento. Não com julgamento e punição, tem a ver com dons de graça,
de bênção sem limites, não com privação e culpa profunda. O mundo em que vivemos, perturbado, injusto, onde a culpa é sempre latente, gostaria de fugir essa especialidade que é dele, ou negar essa condição real de existência, mas ninguém pode ser surpreendido pela declaração da verdade sem ser atingido por ela, que o Evangelho é perdoador, é libertador, e nós temos onde nos posicionar como cristãos. O que espanta é que existem lugares sagrados, onde quem caiu em falta pode sentir-se bem-vindo novamente, onde o ser humano pode descobrir renovação da sua integridade, da sua nobreza, onde o humilde serve como humo da terra, que gera crescimento e transformação. Quando eu era pastor em Itararé, São Paulo, começou o movimento para formar essa igreja. Já faz alguns anos. O Sino trabalhava, algumas famílias aqui, e olha como nós estamos hoje. Sementinhas e mostardas. Muitas famílias estão aqui hoje com seus ninhos nos ramos desta árvore da IR Tibagi, Ponta Grossa, aqui nessa cidade. São acolhidos, são abençoados, o reino de Deus continua se expandindo, e nesse encontro, nessa assembleia de cristãos, onde o corpo de Jesus se reúne, o Espírito trabalha nos convencendo das nossas maldades, das nossas perversidades, e nos colocando próximos ao Senhor, no abraço de Jesus, no perdão que Ele oferece, no cumprimento e no amor dos irmãos. A igreja deve ser um lugar de comunhão onde os infiéis podem sentir, mais uma vez, a confiança da fé. Fé direcionada, reclamada, numa autoestima, num alto valor, ou seja, nós também somos pessoas amadas e bem queridas do nosso Salvador. As pessoas que se sentiram no inferno podem agora também sentir-se nos porões do reino celestial, na presença dessa comunidade de fé, que ama, que perdoa, que acolhe, que auxilia, que vai ao encontro na caminhada do cotidiano da vida. Se observarmos e olharmos, gente, quantas falências pessoais podem ser atribuídas a uma falta de confiança na harmonia entre os irmãos, dentro das famílias, no nosso dia a dia. E essas sementes do Evangelho, elas transformam a nossa vida e nos ajudam nas nossas falências pessoais, emocionais, espirituais, refrigerando, trazendo novos movimentos de Deus em nós e nos fazendo mais próximos uns dos outros dentro do reino de Deus. As cidades menores e maiores precisam de mais do que centros comerciais. Precisam de centros de corporalidade espiritual e de espiritualidade corpórea, que nós estamos fazendo hoje aqui. Em outras palavras, precisam de espaços sagrados, como esse, como essa igreja, onde elas podem vir buscar água em abundância, a água que é Jesus Cristo, onde elas podem vir buscar luz em meio às trevas das suas vidas, porque Jesus é a luz, onde elas podem vir buscar um pouquinho do sal para salgar as suas vidas e temperar e conservar, porque nós somos o sal da terra. Aqui acontece a metamorfose de Deus a partir da palavra. Acontece o milagre da fé, o milagre do perdão.
o milagre de dar as mãos, o milagre de reolhar novamente no olho do irmão e da irmã, do familiar, dizendo: vamos tentar de novo, vamos continuar a jornada, porque o Senhor é conosco. Uma das primeiras lições que aprendemos é sobre esse imenso potencial do reino de Deus, implantado por Cristo em nós. E com essa parábola também aprendemos a não desprezar as coisas humildes e coisas pequenas. Na sociedade em que vivemos, geralmente o humilde, o pequeno, é desprezado. O que importa são as coisas grandes, belas, influentes. Jesus abraça a todos de igual maneira. Nós, como Igreja Evangélica Reformada do Brasil, com poucas igrejas no Brasil, continuamos fazendo a diferença aonde nós estamos. Assim como vocês aqui em Ponta Grossa fazem a diferença para esse bairro, para essa cidade. Jesus nos ensinou que se tivermos confiança em Deus, mesmo sendo uma fé pequenina, comparada ao tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos fazer grandes coisas e difíceis coisas. Por exemplo, como perdoar. Perdoar é algo muito difícil. Perdoar é algo que precisa mexer muito no nosso ser, para nós perdoarmos livremente aqueles que nos ofendem. Em Lucas, na passagem 17, 5 e 6, os apóstolos pediram a Jesus para aumentarem a sua fé. Eles não se achavam capazes de perdoar como Jesus ensinava, pois tinham uma fé minúscula, mas Jesus foi categórico com eles. Escutem só: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. O apóstolo Paulo nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que pequena fé, tem que ser baseada na certeza de Deus. E por isso a fé é fundamentada em Deus e não em nós. O Senhor pode mover o impossível. Talvez a semana, esse domingo, tu esteja aqui, depois de uma semana difícil, com suas lutas, e esteja realmente esperando que o Senhor mova o impossível. E o impossível realmente é com Ele, não é conosco. E essas convicções, elas se dão em nós quando nós lemos e ouvimos essa palavra. E Paulo diz assim, Romanos 10, 17, e assim a fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Cristo. Em Mateus 17, os discípulos tentaram expulsar um demônio, não conseguiram, e depois em particular perguntaram para Jesus: mas por que nós não conseguimos? E Jesus falou que a fé deles estava muito pequena. Jesus disse assim: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tivessem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mateus 17. Meus irmãos de Ponta Grossa, Deus quer ativar a nossa fé nessa manhã. Deus quer nos encher do seu poder, do seu Espírito.
Deus quer dizer para nós: animem-se, levante-se, se posicionem. Eu sou com vocês. Eu estou na vida de vocês. Eu quero mudar a vida de vocês. Eu quero ajudá-los em todas as áreas. E dessa maneira nós podemos entender o real poder da fé e a sua eficácia. Se a nossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, já será o suficiente para realizar coisas grandes no meio da sociedade. O mais importante não é o tamanho da fé, mas sim o alvo da fé. Se for Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais no coração e na nossa vida, na nossa família. Por isso nós devemos perseguir com todas as nossas forças o crescimento da fé, para viver de modo agradável a Deus e realizar grandes coisas para a glória do Senhor Jesus em nossas vidas. Jesus disse em João: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. O último ponto que eu quero destacar, isso é bem breve, é o grão de mostarda na prática do reino. O mundo de hoje nós sabemos que é uma aldeia global. O que nós postamos aqui, agora, pode ser visto do outro lado do mundo. A comunicação é muito maior, muito mais eficaz. Um planeta onde o povo e os povos têm que se unir na busca da verdade todos os dias. Também isso vale para a fé. E a igreja é chamada a servir nesse mundo como um centro pequeno, que aponta o centro maior, que é Deus, que é Jesus, e que cada um pode descobrir o seu ser e o seu papel dentro do reino de Deus. Nesse sentido, o pastor João falou no início do texto de hoje: precisamos continuar pregando, servindo, trabalhando, cumprindo a nossa missão e confiando no poder do Evangelho de Deus. É mais ou menos como fazem os agricultores. Um período tem uma safra ruim, com prejuízos enormes, mas não desiste. Continua semeando. Na próxima safra, tudo pode ficar pior do que esteve. Mas na outra safra, tudo pode melhorar. Como acabamos de perceber nessa safra de soja, que está bem melhor do que as últimas que tivemos. Assim é o reino de Deus, também em nossa vida. Na igreja local temos toda a força e também as fraquezas, mas ali as pessoas podem descobrir e construir paz, justiça, equilíbrio, alegria, aceitação, afirmação e todas aquelas coisas que Deus nos dá. Nas igrejas menores, nos pontos de pregações, nos encontros entre os irmãos, na semeadura dessas sementes de mostardas, todos os dias, é onde nós encontramos o contraste entre a pequena dimensão de um início ainda escondido e a grandeza do fim, que é totalmente obra de Deus. O nosso reformador Calvino, e nós vamos para o final, também falou sobre essa parábola, no século XVI. Ele diz mais ou menos assim: que o Senhor abre o seu reinado com um início débil e desprezível. E nós vamos lembrar de uma coisa, faço um parênteses. Tem alguns irmãos que são oriundos de Carambeí, não são? Quem que é oriundo de Carambeí da colônia? Alguns são. Vejam bem, as IRs começaram com a fé trazida na bagagem, no coração, de 3 grandes famílias que continuam aqui: Los, Berchor e Gueus. E o trabalho continuou vindo outras famílias agregando, e nós temos quantas comunidades de fé nas colônias e ao redor.
Quantas igrejas presbiterianas foram fundadas, firmadas e apoiadas pelos trabalhos da Igreja Reformada em toda a nossa região? Uma vez eu ouvi que são mais de 30 igrejas. Com oração, com as ofertas desses irmãos foram fundadas, auxiliadas e encaminhadas ao nosso redor. Calvino diz ainda: se o aspecto do reino de Cristo for desprezível aos olhos da carne, precisa-se aprender a elevar a mente ao poder ilimitado e incalculável de Deus, que imediatamente criou todas as coisas do nada e todos os dias levanta coisas que não são, de uma maneira que exceda a capacidade dos sentidos humanos. O Evangelho, uma vez semeado, é capaz de crescer e acolher outras vidas, outros pássaros e espécies, gerando vida abundante. Para aplicação prática, as boas novas da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, devem ser proclamadas, pois ela é capaz de gerar arrependimento aos corações pecadores e fé na pessoa de Cristo, que nos abre a eternidade. Que assim seja a nossa vida. Continuemos plantando, servindo, adorando. Que Deus nos ajude na nossa caminhada. Somente seja dada toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém.